Um filme que marcou história por falar de uma questão histórica que foi a escravidão. 12 anos de escravidão, de 2013. Um filme que me surpreendeu muito, pois trouxe uma dura realidade e duras verdades à tona. E é sobre ele que vamos falar hoje e também abordar alguns assuntos polêmicos que rondam a nossa sociedade. O filme é baseado na autobiografia de Solomon Northup, um homem negro que era livre, mas foi sequestrado e vendido como escravo no sul dos Estados Unidos em 1841. A história acompanha os 12 anos de sofrimento, resistência e luta pela sobrevivência de Salomão enquanto enfrenta a brutalidade dos senhores de escravos e busca recuperar sua liberdade. O longa retrata de forma realista e crua o sistema escravocrata nos Estados Unidos, expondo as injustiças, violências e humilhações sofridas pelos negros no período pré-guerra civil. Chiwetel Ejiofor entrega uma atuação emocionante e poderosa como Salomon, transmitindo desespero, dor e dignidade. Foi uma boa atuação, eu já adianto logo que eu gostei da atuação desse ator. Michael Fassbender interpreta Randy Epps, um senhor de escravos sádico e cruel, sendo um dos vilões mais odiosos do cinema recente, que também mandou muito bem na atuação, você vai sentir um ódio natural por ele, e também teve a interpretação de Lupita Nyong'o no papel de Patsy, uma personagem que emociona ao viver uma jovem escrava vítima de abusos constantes, o que lhe rendeu até o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Stephen McQueen, que é o diretor do filme, cria uma experiência intensa e impactante sem suavizar a brutalidade da escravidão. A fotografia é belíssima e contrasta com a brutalidade dos acontecimentos, tornando cada cena ainda mais marcante. O uso de planos longos, como a angustiante cena do enforcamento, reforça o peso emocional da narrativa. O filme foi aclamado pela crítica e venceu o Oscar de melhor filme de 2014 e eu acho merecido. Eu gostei muito de ter assistido esse filme. E também foi o primeiro filme dirigido por um cineasta negro a receber esta honra. Além disso, ganhou prêmios como melhor roteiro adaptado, que realmente é um bom roteiro, e melhor atriz coadjuvante, como mencionei anteriormente, que foi a Lupita Nyong'o. Agora vamos a algumas curiosidades a respeito desse filme. Lupita Nyong'o fez sua estreia no cinema através desse filme. Ela nunca havia atuado em um longa-metragem antes. Agora, já pensou no primeiro filme que você faz, você já ganha um Oscar? Foi o que aconteceu com a Lupita Nyong'o. O filme é baseado em uma história real, que segue a autobiografia de Solomon Northup. Biografia essa que foi publicada em 1853. O livro ficou esquecido por muito tempo, mas foi redescoberto no século XX e passou a ser estudado em escolas e universidades. Algumas cenas foram tão intensas que abalaram o elenco. Chiwetel Ejiofor revelou que a cena em que seu personagem é espancado brutalmente foi extremamente difícil de filmar. Já Michael Fassbender, que interpretou o sádico Edwin Epps, teve dificuldades emocionais ao interpretar um personagem tão cruel. O roteiro foi escrito antes do livro ser finalizado. John Ridley começou a escrever a adaptação antes de conseguir os direitos da autobiografia. Felizmente, o projeto foi aprovado e resultou em um roteiro que rendeu um Oscar de melhor roteiro adaptado. Uma outra curiosidade é que tem uma cena da esposa do maníaco lá, do sádico, a Mary Epps, que é interpretada pela Sarah Paulson. Nessa cena, ela bate de verdade na Patsy, que é interpretada pelo Lupita Nyong'o. A atriz realmente deu um tapa forte no rosto de Lupita, a pedido da própria Lupita, para tornar a cena mais realista. E eu acho massa essa dedicação dos atores, sabe? Alguns podem achar essa cena um pouco questionável, eu entendo, mas esse tipo de atitude, querendo ou não, acaba contribuindo para a obra em si. Outra curiosidade é que, apesar da grandiosidade do filme, as filmagens duraram apenas 35 dias, o que é considerado um tempo curto para produções desse nível. O próprio Brad Pitt, que também aparece no filme, ajudou o filme a ser produzido.
através da sua própria produtora, a Plan B Entertainment, foi uma das responsáveis por financiar e produzir o filme. É por isso que eu falo que eu gosto das contribuições dos atores para fazer o filme da melhor forma possível. E agora vamos às lições importantíssimas que esse filme carrega. Poxa vida, você assistir um filme desse, de tamanha importância histórica, e não captar as lições que foram transmitidas através dele, realmente é um desperdício. Eu tenho certeza que esse não foi o propósito do filme. Primeira lição: a liberdade é um direito inegociável. O filme mostra como a escravidão destruiu vidas e ceifou a dignidade de milhares de pessoas. A história de Solomon Northup reforça que nenhum ser humano deveria ser privado de sua liberdade, independente de sua origem ou cor. O racismo tem raízes profundas. Ao retratar a brutalidade da escravidão, o filme encara as origens de muitos problemas sociais e raciais que ainda existem nos nossos tempos. Ele nos lembra que o racismo não desapareceu, mas apenas mudou de forma, assim como outros problemas sociais também. Até mesmo a escravidão mudou de forma. Outra lição é que resistência e resiliência são essenciais. Apesar de torturas e humilhações, Salomão nunca desistiu de sua identidade, nem da esperança de ser livre novamente. Sua resiliência inspira a lutar contra injustiças, mesmo nas piores circunstâncias. E essa lição aqui eu percebi e eu achei uma sacada muito inteligente do filme. Ela está um tanto implícita, mas, sabe, implícita só que não. A lição é: o silêncio pode perpetuar a injustiça. Personagens como William Ford, interpretado por Benedict Cumberbatch, mostra que, embora alguns senhores de escravos fossem menos violentos, a omissão ainda os tornava cúmplices do sistema opressor. O filme nos lembra que não basta ser contra a injustiça, é preciso agir para combatê-la. Isso é muito bacana porque a gente vê o William Ford, que é um dos primeiros senhores de escravos que aparece, ele não tem aquele estereótipo de ser mau ou coisa do tipo. Na verdade, ele aparenta ser simpatizante dos escravos, mas nem por isso ele deixa de ter um. E embora ele não é muito violento, ele também não simpatiza o suficiente. Você percebe isso no filme, ele só se importa até um certo ponto. A outra lição é a importância da educação e do conhecimento. Salomão, ele era alfabetizado e inteligente, o que ajudou a planejar sua fuga e provar sua identidade. O filme reforça como o conhecimento pode ser uma ferramenta poderosa para a liberdade. A desumanização do outro leva à crueldade. Os senhores de escravos tratavam os escravos como propriedades, ignorando completamente sua humanidade. O filme ensina que quando uma sociedade desumaniza um grupo, abre espaço para atrocidades. A empatia pode salvar vidas. O personagem de Brad Pitt, Samuel Bass, ajudou Salomão a ouvir sua história e agir para libertá-lo. Essa situação também, essa cena foi uma cena um tanto sensível, porque a essa altura o Salomão ele não estava confiando em nenhum branco ou até mesmo em outros negros próximo dele, porque parece que de uma forma ou de outra todo mundo contribui para esse sistema. E o Salomão, neste momento, ele estava com muito receio de contar para aquele rapaz que ele havia acabado de conhecer o que ele estava passando. Isso justamente por causa de umas experiências anteriores que ele teve e por isso ele acaba perdendo a confiança nos outros. Mas nesse caso foi diferente, pois dessa vez ele se arriscou mais uma vez, confiou naquele rapaz, aquele rapaz teve empatia por ele e coragem para poder fazer a diferença na vida dele. E claro, a principal lição do filme: a história precisa ser lembrada. O filme nos lembra que é fundamental conhecer e contar a verdade sobre o passado, para evitar que mesmos erros sejam repetidos no futuro. A história de Solomon Northup é um lembrete poderoso de que a luta contra a injustiça ainda é necessária. Então, basicamente é isso. A nossa história conta o quão cruel nós fomos, né, com os nossos antepassados, nossos semelhantes. E eu quero trazer uma reflexão aqui, por exemplo, do Dia da Consciência Negra. Não, eu não vou elogiar esse dia,
tá bom? A intenção não é essa. Ai, como assim você não vai elogiar o Dia da Consciência Negra, que é o dia que lembramos da consciência negra? Olha, a consciência negra, ela deveria ser lembrada todos os dias, não na forma de um dia específico para isso. Porque você colocar um dia, tipo assim, hoje é dia da consciência negra, não sei o quê, me parece um tanto hipócrita, sabe? Uma coisa forjada por bancos para comemorar tal dia, mas isso também não deixa de ser racismo para mim. O Dia da Consciência Negra, na verdade, para mim é um dia racista, na minha opinião. É como se fosse, sei lá, um dia inventado por aristocratas que escravizavam os negros, mas aí depois que a escravidão acabou, é uma forma como se ele estivesse, como posso dizer, se redimindo, sabe? Vamos colocar aqui um dia de comemoração à consciência negra. Parece até um dia de desculpa, uma coisa assim. Olha, nós humilhamos, nós massacramos vocês no passado, mas agora a gente colocou aqui um dia para comemorar o dia de vocês e tal. Então eu peço que pega leve aí com a gente, perdoe a gente. Sabe, parece uma coisa do tipo. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Quando eu era criança, eu já tinha ouvido falar sobre racismo contra, as pessoas negras e tal. Só que, sabe como eu lidava com isso quando eu era criança? Simplesmente eu não falava sobre o assunto. Nada que fizesse uma referência de que, eu sou diferente de você, você é diferente de mim por causa da cor. Não, eu evitava por completo. Eu tinha amigos brancos, amigos pardos, negros, e cara, eu tratava todo mundo igual, sabe? Eu não definia ninguém por cor ou coisa do tipo. Na verdade, até quando um amigo meu tinha uma classe social diferente. Só que hoje eu enxergo a classe social com uma diferença sim, tá? Hoje eu enxergo, quando eu era criança não. Mas o aspecto da cor para mim não mudou. Para mim, as atitudes de uma pessoa, a personalidade dela não são definidas pela cor. Eu não vejo diferenciação nesse aspecto. E as pessoas precisam entender melhor a definição de racismo também. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um cara ele tem uma preferência por mulher ruiva, né? Pele branca e ruiva. Olha só, veja bem. O cara só gosta de uma mulher ruiva. Não quer dizer que ele é racista ou coisa do tipo. Sim, ele vai ter uma preferência de cor para uma mulher que ele quer se relacionar. No sentido de sexualmente, entendeu? Sexualmente. Eu não posso falar a palavra aqui, mas nesse sentido, sexualmente. O cara tem uma queda por mulheres ruivas. É isso que eu tô querendo dizer. Isso não é preconceito. Isso é preferência. Tem uma diferença. Assim como tem uns negão que preferem namorar umas mulheres brancas, isso não é racismo também, é só preferência. Questão de gosto, como dizem, certo? Mas isso não impede das pessoas coexistirem, se relacionarem de outras formas, seja no trabalho, amizade, entre outras coisas que envolvem respeito pelo próximo. Se um dia eu me tornar empresário, por exemplo, eu não vou deixar de contratar uma pessoa por causa da cor. Tô pouco lixando para a cor ou até gênero da pessoa. Só quero saber se ela vai fazer o serviço da melhor forma possível. Isso já entra numa questão de talento, e talento eu acredito que não é medido pela cor. Bom, agora que eu passei essa definição aqui básica do que seria racismo ou não, voltando para a questão da consciência negra e de como devemos tratar um aos outros, independente da cor, tem um vídeo que eu vi e me surpreendi muito, porque esse ator pensa exatamente da forma que eu penso em relação ao Dia da Consciência Negra. E eu fiquei muito surpreso com as respostas dele. O ator que eu tô falando é o Morgan Freeman. Ele tá numa entrevista, vou simplificar aqui, mas o rapaz pergunta para ele: o que você acha do Dia da Consciência Negra? O Morgan Freeman simplesmente responde: eu acho ridículo. E aí o senhor branco do outro lado, surpreso, responde: uai, mas por quê? Sabe, o jeito que ele me fala assim me soa aquela falsidade de branco. Mas eu não estou acusando esse senhorzinho de ser racista, não. Só estou, enfim, comentando essa estranheza dele. E aí o Morgan Freeman responde: você quer colocar toda a minha história em um único mês? E qual é o mês da consciência branca? E aí o senhorzinho responde: olha, eu sou judeu. Então Morgan Freeman só altera um pouco a pergunta. Ok,
qual é o mês da consciência judia? O senhorzinho responde, não tem nenhum. O Morgan Freeman responde, oh, sério? Não tem nenhum? Mas você quer um dia, um mês para comemorar? O senhorzinho responde, não. E o Morgan Freeman responde, não, porque você não precisa. E ele complementa, eu não quero um dia ou um mês da consciência negra. A história dos negros é a história da América. No entanto, o senhorzinho branco insiste, mas como vamos acabar com o racismo? E o Morgan Freeman simplesmente responde na seca, até porque o senhorzinho branco pediu, parando de falar sobre isso, caramba. Não, ele não falou caramba, eu que tô indignado aqui e só complementei a resposta do Morgan Freeman. E o Morgan Freeman ainda diz mais, rapaz, sério, parece que o Morgan Freeman leu a minha mente quando eu era criança e adivinhou tudo o que eu pensava sobre isso. Ele responde, eu vou parar de chamar você de homem branco e você vai parar de me chamar de homem negro. Eu te conheço por Mike Wallace, que é o nome do senhor branquinho ali. Você me conhece por Morgan Freeman. E o Morgan Freeman finaliza perguntando, você entende o que eu digo? Eu te entendo, Morgan Freeman, eu te entendo perfeitamente. Muitas vezes, quando eu era criança, esse assunto ele vinha à tona. E as pessoas faziam uma referência a outra, assim, levando em conta a cor, sabe? Principalmente a cor. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Uma vez eu fui numa entrevista de emprego, certo? Era um mercado e o dono do mercado me fez a seguinte pergunta na entrevista de emprego. Você tem preconceito com pessoas negras? Eu pensei na hora, mas que diacho de pergunta é essa? Que pergunta idiota. Eu devia ter falado isso na cara do dono do mercado. Essa pergunta é racista. É sério que tem essa pergunta numa entrevista de emprego? Você tá entendendo? As pessoas gostam de trazer esses tipos de assunto à tona em situações totalmente inadequadas. É desse tipo de situação que eu tô falando, entendeu? Pra que trazer esse assunto numa entrevista de emprego? O que tem a ver? Qual o sentido? E se o cara for racista, né, na entrevista de emprego, ele vai responder que não, só para poder conseguir um emprego. Vai mentir de qualquer maneira. Mas um entrevistador que lança uma pergunta dessa, numa entrevista de emprego, é um racista. É esse tipo de situação que eu tô colocando, porque as pessoas gostam de trazer esse assunto à tona. E geralmente as pessoas que trazem esse assunto à tona é que são as verdadeiras racistas. Não, situação nada a ver na entrevista de emprego, nada a ver. Só lembro que depois da entrevista de emprego eu não fui chamado para aquele trabalho. Obviamente eu respondi que não na entrevista de emprego, a minha resposta foi não. Mas eu acho que, sei lá, da forma que eu respondi, não convenceu o empregador lá. E pode até ser que eu tenha sido eliminado por causa dessa pergunta idiota. Vai se saber. A humanidade é louca. A ideia que eu tô querendo passar aqui, e também a ideia que o Morgan Freeman passou, ele deixou bem claro na entrevista, é que se você quer ter empatia pelos negros e eliminar o racismo, é só não falar sobre o assunto. É claro que em momentos apropriados você pode falar sim, mas o principal ponto para deixarmos de sermos racistas é só lembrar o que a gente fez com eles no passado. O Dia da Consciência Negra está na história, tá bom? Tá na história. Se a gente quer lembrar como os negros sofreram, é só a gente lembrar do passado, revisitar o passado através de livros, filmes, história. Olha, isso aqui é uma outra questão, mas é por isso que eu sou contra também a cota de negros nas universidades, faculdades, concursos ou coisas do tipo. Eu acho as cotas um tipo de racismo também, porque eu não vejo os negros como se fossem, sei lá, retardados ou incompetentes de alguma forma para precisar de cota. Você entendeu? A cota, ela é justa para quem tem uma limitação de alguma maneira. Agora, para mim, a cor não limita ninguém nesse tipo de situação. A pessoa pode ser tão inteligente ou mais que você para poder concorrer àquela vaga nos mesmos moldes que você está concorrendo. Por que você vai dar o privilégio de cota? Ah, mas veja bem, é porque teve uma questão social, que os negros foram muito humilhados no passado. Ok, mas vamos deixar o passado no passado. Bom, mas essa é apenas a minha opinião a respeito de cota. Pode ser que eu mude de ideia se eu acreditar que realmente, até hoje, o negro sofre
horrores ou talvez até mais do que o passado, mas francamente eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas negras são tão capacitadas quanto nós para podermos concorrer nesse tipo de vaga, nesse tipo de situação. Se bem que o que eu acho que o diferencia mais os outros assim na questão do estudo é a classe social, não a cor. Bom, mas agora o que eu achei do filme? Eu achei genial, impactante, e é mais impactante ainda você saber que tudo foi baseado em fatos reais. Realmente é assim que acontecia no passado. Mas esse filme, eu tenho uma observação aqui importante para apontar. Ele me mostrou uma realidade que me chocou também. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi no filme, é que tem uma cena lá que os senhores de escravos, aqueles ruins mesmo, que batiam em escravo, coisa do tipo, eles pregavam para os negros, né, para os seus escravos ali. Eles abriam a Bíblia e liam lá um trecho da Bíblia que dizia que estava certo o escravo ser escravo, que tinha que ser obediente ao seu senhor, no caso eles estavam se referindo a eles mesmos, e que era justo a situação que eles estavam passando e que eles deveriam aceitar. Olha que absurdo, olha que absurdo. Usavam a Bíblia para poder pregar e justificar aquele regime opressor. E o pior é que realmente existem passagens na Bíblia que realmente falam desse assunto. Como você deve tratar seus escravos, ou coisa do tipo, se o escravo desobedecer, dê tantas pauladas nele, ou coisa do tipo. Eu não estou brincando, isso tem na Bíblia. A Bíblia possui trechos tenebrosos e muito contraditórios. Me desculpa se tem um crente ou evangélico aí, mas isso acaba provando que a Bíblia ela foi modificada ao longo de milhares de anos para atender os interesses de homens ricos, que oprimem o seu povo de alguma forma. Ou tu acha mesmo que tudo que está escrito na Bíblia foi realmente escrito por Deus? Eu tenho minhas sérias dúvidas. A Bíblia já foi usada muitas vezes como arma para iludibriar e enganar as pessoas. Já sofreu mais de 400 mil traduções e muitas palavras perderam seu significado ao longo do tempo. Então, olha só que bizarro. A própria Bíblia foi utilizada para justificar a escravidão. Isso faz a gente abrir os olhos para não aceitar tudo o que líderes religiosos falam para a gente fazer. Mas essa situação apresentada no filme só me fez duvidar ainda mais da Bíblia. Eu não vou mentir. Mas eu não estou querendo atacar nenhum evangélico ou crente, não. Você pode acreditar no que você quiser. Só estou trazendo uma reflexão. Até porque esse foi um outro ponto, além da realidade da escravidão na época, que me surpreendeu em relação ao filme. 12 anos de escravidão teve um orçamento de 20 milhões de dólares e faturou aproximadamente 187 milhões de dólares na escala mundial, 10 vezes o seu custo de produção. E também nas críticas foi muito bem, teve uma aprovação de 95% no Rotten Tomatoes e 90% de aprovação da audiência. 12 anos de escravidão não é apenas um filme, mas um documento histórico que expõe um dos períodos mais sombrios da humanidade. Ele reforça a importância da memória, justiça e resistência, além de evidenciar os efeitos do racismo que ainda ressoam na nossa sociedade atual. Um filmão, uma obra-prima necessária, dolorosa e bem emocionante. Um filme essencial para quem deseja entender mais sobre a história da escravidão e seus impactos. Bom, é isso. Essa é a minha opinião sobre 12 anos de escravidão. Filmaço, gostei demais. Se gostou, deixa seu like e também não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou desse filme. Sem mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá!